Entenda de uma vez por todas, acordar cedo não é o problema. O problema é você acordar cedo e passar o dia cansado. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos fáceis que você vai pensar, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Para que você consiga acordar cedo e ter disposição, mesmo que isso tenha parecido impossível até hoje. E eu vou te mostrar também hábitos que você talvez esteja fazendo hoje que pode estar te atrapalhando a tentar acordar cedo. Eu sou Lani As, empreendedora, vivo 100% do digital e aqui eu falo sobre autogestão e gestão financeira. Tudo que eu aprendi ao longo dos anos que com certeza vai te ajudar a tomar o controle da sua própria vida. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os 5 protocolos que vão fazer você acordar antes do sol nascer, mesmo que você ache que funcione melhor à noite ou que acordar cedo é só para os abençoados. Eu acordo às 4h07 da manhã e vou para minha empresa às 9 da manhã. Até aí eu já fiz um monte de coisa e ainda chego no escritório com a energia lá em cima. Se esse é o tipo de rotina que você quer para sua vida, já deixa o like para eu saber que você realmente está levando isso a sério. Bora para os 5 passos e no final tem uma dica bônus, porque eu sou dessas, eu dou dica bônus. O primeiro passo é o mais ignorado e sem ele nenhum dos outros vai funcionar. Passo número 1. Dormir e acordar no mesmo horário, inclusive no final de semana. E por quê? O corpo funciona como um reloginho. Se você acorda num horário bagunçado, um dia você acorda às 5, outro dia você acorda às 7, outro dia você acorda às 10 da manhã, outro dia você vai dormir meia-noite, outro dia você vai dormir às 8, outro dia você vai dormir às 11. O seu corpo não sabe o que é para fazer. E por que ele não sabe o que é para fazer? O corpo tem 2 hormônios. Um que faz você acordar, que é o cortisol, e o outro que faz você dormir, que é a melatonina. Basicamente isso aí. Então, se ele precisa produzir esses hormônios, como é que ele vai saber que horas que é para começar a produzir esses hormônios se sua rotina é toda bagunçada? Então não é que você é preguiçoso e você acorda cedo e você continua cansado no resto do dia, é porque talvez o seu corpo não esteja regulado para acordar cedo, porque você tem os horários todos bagunçados mesmo. Para você entender se realmente faz sentido você acordar cedo, pensa aqui comigo. Uma pessoa precisa dormir de 7 a 9 horas mais ou menos por dia. Não adianta você que chega meia-noite em casa querer acordar às 5 da manhã e querer acordar às 5 da manhã com energia para manter o resto do dia. Você não vai conseguir ter energia, você vai ter que apelar para café, você vai ter que apelar para uma soneca no meio do dia, às vezes não tem o que fazer. Então você precisa entender se essa rotina de acordar cedo realmente cabe na sua vida hoje. Você precisa ter em mente que você precisa dormir de 7 a 9 horas por dia. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é, acordar cedo realmente cabe na sua rotina? Se sim, bora lá. Como que você vai fazer esse passo 1 de dormir e acordar no mesmo horário? Você precisa entender que horas você quer acordar. E aí você vai contar de trás para frente. Então, por exemplo, eu acordo às 4. Então, 4, 3, 2, 1, meia-noite, 11, 10, 9, 8. Então, eu sei que eu preciso dormir às 8 da noite. Estar dormindo, no sono. Porque eu sei que eu funciono com 8 horas de sono, mais ou menos. Algumas vezes eu durmo só 7 horas e fico ok. Mas eu sei que se eu não pegar 8 horas de sono alguma noite, eu vou ficar mais quebrada. Então, eu preciso de 8 horas de sono. Então, eu preciso estar dormindo às 8. Então a minha preparação do sono vai começar 1 hora antes, às 7 horas da noite, que é o nosso passo número 2. O sono vai começar antes mesmo de você deitar. O corpo precisa entender que você está desacelerando, porque ele vai ter que começar a produzir melatonina. Se você faz coisas que estimulam o corpo vai bugar e ele não vai produzir melatonina. Então na hora de dormir, você vai ficar rolando de um lado para o outro, porque você não vai conseguir parar de pensar nas coisas, porque o seu corpo não entendeu que você vai dormir. Então você precisa dar a entender para ele, querido corpo, eu vou dormir agora. É melhor você começar a produzir melatonina. Então como que você vai mostrar para o seu corpo que você vai dormir? Para quem pratica exercício físico, o interessante é não fazer no final do dia, porque você vai estimular o seu corpo à atividade e ele não vai entender que é a hora de você descansar para dormir. Então o ideal para quem faz exercício físico é um horário antes, ou à tarde, ou de manhã. Outro ponto que eu acho que pega a maioria da galera, inclusive você aí que tá do outro lado, são as telas. Seja a tela do computador, seja a tela do seu celular, seja a tela da televisão. O ideal seria você parar de ver qualquer tipo de tela 2 horas antes de você dormir. Eu sei que 2 horas é muito difícil de conseguir nos dias de hoje, então pelo menos 1 hora antes você vai tirar tudo que é tela. 1 hora antes eu fecho meu computador, não mexo mais no meu celular, nem assisto TV, que eu já não assisto mesmo, e eu vou começar a me preparar para dormir. E por que você precisa tirar a tela? A tela é como se fosse um café. Ela estimula o seu cérebro. Imagina que você vai botar lá na televisão Stranger Things para rodar às 8 horas da noite. É óbvio que você não vai querer dormir, você vai querer assistir todos os outros episódios que já saíram. Porque você vai manter o seu cérebro ativo. E essa não é a ideia agora. A ideia é você começar a relaxar e sossegar a cachola. Então não importa se é para diversão ou se é para trabalho.
você precisa desligar as telas. Qualquer tela. Se você não desligar a tela, você vai ter dificuldade para dormir. E isso também serve para as luzes que estão dentro da sua casa. As luzes brancas, que são as normalmente que estão na cozinha, por exemplo, elas servem para estimular o cérebro. E se você tem várias luzes brancas e deixa tudo aceso na hora de dormir, o seu corpo não entendeu que você está desacelerando para dormir. Então o ideal para você, 1 hora antes, pelo menos, é deixar só luzinha amarela. Sabe aquela que é bem amarelinha? Esse é o ideal. Luz quente, porque o corpo vai entender que o dia está acabando e ele vai começar a produzir melatonina. Além disso, você já entendeu que você precisa fazer seu corpo desacelerar. E se você tem alguma coisa que você faz normalmente, que você sente que seu corpo entra em um estágio de relaxamento para você dormir, esse é o momento. Então, se você gosta de meditar, se você gosta de rezar, se você gosta de ler um livro e isso te relaxa, cuidado para se isso te estimula, não fazer. Só faça coisas que você realmente sente que você está relaxando. Entenda o que você vai fazer para que o corpo consiga começar a relaxar para você dormir direito. Fazendo isso, você vai ter um sono mais profundo, você vai ter um sono mais reparador, você vai ficar menos tempo rolando na cama tentando dormir. Isso é a base para você conseguir dormir bem. E ao acordar é legal você abrir a janela e deixar o sol entrar. Por quê? Porque o sol vai fazer com que seu corpo entenda que já é dia e que você vai começar as suas tarefas. Então, se ele entende que está entrando luz, ele vai começar a produzir cortisol. Você começa a ficar mais disposto para aguentar o resto do dia. Então, acordou, a primeira coisa que você vai fazer é abrir as janelas para entrar aquele sol maravilhoso. E se você acorda no escuro, que é o meu caso, vai ficar no escuro mesmo. Aí 1 hora o sol vai nascer. Fazendo isso, você vai conseguir que seu corpo libere o cortisol na hora certa e comece a produzir a melatonina na hora certa. Consequentemente, você vai ter mais energia ao acordar e vai conseguir ter um sono mais reparador na hora de dormir. E dá pra você acertar o horário de dormir, fazer a rotina do sono, mas tá errando em uma coisinha no seu dia, que eu acho que a maioria das pessoas tá errando. E aí você pode estragar tudo. E esse ponto é o nosso terceiro ponto, que é o café. Calma, que eu não vou te falar para cortar o cafezinho, você respira aí. Lembra que o sono começa antes mesmo de você dormir. Você precisa entender que a cafeína, ela atrasa a produção de melatonina, que é o que você precisa para dormir direito. Cafeína dura de 5 a 7 horas mais ou menos. O ideal seria você evitar café depois de mais ou menos as 2 horas da tarde. Porque pensa aqui comigo, se você vai querer dormir cedo, faz sentido você tomar um café às 4 horas da tarde? Não faz o menor sentido. Eu não tomo café a partir do meu almoço, que é mais ou menos meio-dia. A partir daí eu já não tomo mais café nenhum, porque eu sei que isso vai me prejudicar no meu sono. Ah, mas Lu, fica tranquila, eu já nem sinto mais o que o café faz comigo, não faz a menor diferença pra mim, eu posso tomar quantos cafés eu quiser, que tá tudo bem. Se você é uma dessas pessoas, deixa aqui no comentário. Lulu, café pra mim é água. O que acontece é que simplesmente algumas pessoas não percebem mais a estimulação do café. Não tem mais aquela energia, aquele negócio que deixa o corpo um pouco mais quente, o foco, a agitação, mas o cérebro ainda continua sendo afetado. Ou seja, você acha que dorme normal, mas na real você tá ferrando com o seu sono. Você não consegue dormir profundo, seu corpo não consegue se restaurar, você fica mais tempo virando e desvirando da cama, você tem um sono mais leve, você acorda mais vezes durante a noite. Só uma pessoa que realmente tira o café entende o que é para ser o sono sem o café. Tem vários estudos que falam sobre isso e se você não quiser aceitar, aí você tá lascado mesmo. Deixando de tomar café ou depois do almoço, ou depois das 2 da tarde, você vai ter um sono mais profundo, vai conseguir dormir melhor, vai conseguir recuperar melhor, você vai dormir bem, para no dia seguinte você ter mais o quê? Energia. Você vai acordar cedo e vai ter disposição. Ah, que maravilha! E aliás, falando em combustível do dia, esse é o nosso próximo tópico. Alimentação. Calma que ninguém aqui vai falar pra você comer batata doce e frango pra você virar o próximo bodybuilder do Brasil, não é essa a ideia. A ideia é você olhar pro seu prato, que eu acho que nem isso a galera faz. E por que eu tô falando isso? O corpo ele precisa de combustível para você funcionar melhor. Isso nas tarefas do dia quanto nas tarefas da noite, que é dormir e dormir bem. Se você não se preocupar com o que você come, você não vai ter o que você poderia ter do seu corpo. Ele não vai conseguir te entregar o suficiente que ele poderia entregar, tanto no seu foco, quanto na sua energia, quanto na sua disposição, quanto no seu raciocínio, quanto no seu sono, quanto no seu despertar. Tem um monte de coisa que é influenciado pela alimentação que você come. Então não é sobre fazer dieta, não é sobre cortar as coisas, é para você olhar para o seu prato e ver se tem tudo que você precisa ali para o seu dia. Você precisa ver se tem proteínas, se tem legumes, se tem verdura, se tem carboidrato, que é o mais provável que tenha no seu prato, porque todo mundo coloca carboidrato no prato, a galera só esquece do resto. Se você não faz a menor ideia do que eu tô falando, eu vou deixar um exemplo aqui do lado,
para você ter uma noção do que deveria ter no seu prato. Porque se a gente deixa para lá e não olha para o prato, é muito natural que a gente coloque muito mais carboidrato, que são as coisas que são gostosas, que são o pãozinho, o macarrão, o arroz, a batata. Todos esses alimentos são os carboidratos. É muito mais fácil você colocar eles no prato do que as outras coisas, do que os legumes, do que as proteínas, do que as verduras. A ideia é você olhar para o prato e falar assim, deveria ter mais ou menos isso no meu prato, deveria ter mais ou menos essa quantidade. Então eu vou deixar um desenhinho aqui bem fácil para todo mundo entender do que deveria ter no seu prato. E nutricionistas, não briguem comigo. É só pra galera ter uma ideia e não comer só carboidrato. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas de final de semana, quando você chuta o balde e vai querer comer uma pizza, vai comer hambúrguer, vai no rodízio de japonês e você se entope de comida, você fica com uma sensação no corpo letárgica, você fica meio blá. Sabe quando você fica meio blá? Você fica sem energia, você quer ficar meio largado, ficar meio jogado, você não raciocina direito, você fica meio... Blé é a melhor palavra. Isso significa que você lotou o seu corpo de comida e muito provavelmente aquilo que você comeu não te nutriu o suficiente. Então você fica letárgico. Parece uma lesma. De dia de semana, provavelmente você não chuta o balde em termos de quantidade, mas se você não coloca o que você precisa para dentro de você, você vai ter um pouco dessa sensação e não vai nem reparar. Outro ponto sobre alimentação é a refeição antes de você dormir, ela precisa ser leve e precisa ser pelo menos umas 2h30 antes de você dormir. Eu janto às 5h30 para eu dormir às 8. E eu janto pouco. Por quê? Porque eu sei que se eu comer muito, eu vou ficar pesada na hora de dormir. E meu corpo não pode ficar focando só na digestão. Eu quero que ele foque no sono em si, na minha reparação total. E não só na minha digestão. Então o ideal seria você comer algo leve e 2h30 antes de você dormir. Pra não chegar ali na boca na hora de você dormir e falar assim, vou comer aqui uma lasanha. Aí você não vai dormir. Fazendo isso, você vai ter menos desconforto para dormir e vai ter mais energia ao acordar. Ponto número 5 e último antes da dica final. Sugiro fortemente que você tenha um motivo para acordar cedo. E por que eu tô te falando isso? Porque é difícil você manter um hábito que no começo vai ser muito dolorido. E eu não quero te desanimar, mas eu preciso ser realista. Vai ser muito dolorido. Vai existir uma briga interna e todo dia você vai falar assim, mas eu vou começar isso aí amanhã. Mas hoje eu tô muito cansada. Porque sem um motivo você vai perder todas as batalhas contra a sua vontade. E não é isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero que você consiga acordar cedo. Então vamos lá. Você vai criar uma frase curta que quando você acordar você lembre dela. Então, por exemplo, você quer dar uma vida melhor para sua família, você quer mudar de vida. Você vai definir uma frasezinha na sua cabeça e quando você acordar você vai repetir essa frase na sua cabeça. Eu quero mudar de vida. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. A única pergunta é o seguinte, se no dia que você for acordar cedo, alguém te perguntasse assim, se você acordar cedo hoje, eu te dou R$1 milhão. Você acordaria cedo? Acordaria, não acordaria? Pois então. Pensa que você está acordando para esse R$1 milhão, para esse benefício. Pensa a sua família com tudo que você quer entregar para ela. Você acordaria por isso? Eu tenho certeza que sim. Então, quando você repete aquela frase na sua cabeça, você se coloca em ação. E você vai levantar porque você quer atingir esse objetivo. E aí não tem mais negociação interna. Sua vontade de ficar na cama vai perder, porque você tem um motivo muito maior para levantar. O segredo na hora de levantar é não entrar numa briga interna. A partir do momento que você der trela para sua cabeça de eu tô cansado, eu faço isso depois, você tem chance de perder. Então a ideia é, o despertador tocou, você vai levantar e depois você pensa nisso. Quando você tá de pé, já lavando a cara, já foi no banheiro, você já acordou. Aí não tem problema, você não vai voltar mais pra cama. Ponto é só nesse momento que você vai querer acordar e sair da cama. Ali você não pode perder. E é ali que você vai falar a frase. Porque eu tenho certeza que se você colocar a frase ali na hora que você for batalhar contra você mesmo, você não vai perder mais. E eu sei que mesmo com um motivo pode ser desconfortável você levantar. E é aí que entra a dica final. Porque tem uma ferramenta que facilita muito esse processo, que pra mim mudou o jogo. Ela não é essencial, mas me ajudou muito, que é o relógio que imita a luz solar. Como que ele funciona? Eu coloco esse despertador para despertar 4h15 da manhã. A partir das 3h45, ou seja, 30 minutos antes, ele começa a acender uma luz. Tem um videozinho aí do lado para você ver. Ele começa a acender uma luz. Conforme ele vai acendendo, eu naturalmente vou acordar com essa luz. É por isso que eu falei que eu acordo 4h07 da manhã, porque em algum momento ali, mais ou menos entre 4 e 4h10 da manhã, eu vou acordar.
porque eu vou acordar com a luz e eu não vou acordar com o barulho do despertador fazendo pé, 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 no susto, no pulo. Então, quando você acorda dessa forma, de uma forma mais natural, o seu corpo tende a simplesmente acordar e falar assim, nossa, acordei, já tá na hora de acordar, porque o sol já nasceu. Você não acorda no pulo, você não interrompe o sono de uma forma brusca. Quem quiser esse relógio, eu separei um monte aqui embaixo do Mercado Livre de vendedores que parecem ok. O meu eu comprei lá fora e aqui no Brasil ele é muito caro. Não faz sentido comprar igual que eu comprei. Eu acho que aqui no Brasil tá, acho que R$2.000. Não faz o menor sentido, é só um relógio. Eu paguei, sei lá, $20 lá fora. Mas eu separei alguns do Mercado Livre que parecem que são a mesma coisa e têm a mesma função. E ele te faz acordar com... Legal, a câmera esquentou nos últimos 5 segundos. E além disso, você acorda com menos estresse. Não tenta colocar tudo isso que eu te falei hoje em prática de uma vez só. Coloca aos poucos na sua rotina, para você ir entendendo o que você precisa fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é acordar mais cedo e se sentir disposto pelo resto do dia. Lembre-se, são as pequenas decisões que moldam o futuro.